vendido para o Manchester City, e ele se provou, inclusive, que ele já fez 2 gols aí nos primeiros jogos com a camisa do Manchester City. Então, hoje, o Bournemouth está com grana em caixa, mas não seria só uma particularidade por conta dessa venda para o Manchester City. O Bournemouth, até meu amigo Fernando Campos, grande jornalista, ele trouxe vários nomes que foram negociados pelo Bournemouth, que eram joias, que eram peças valiosas, jovens mesmo, que acabaram performando dentro da Premier League com a camisa do Bournemouth e foram vendidos a grandes clubes por valores astronômicos. Então, é um clube que gosta de trabalhar jovens atletas. É um clube que tem uma estrutura muito boa, apesar de estar na 14ª ou 5ª colocação da Premier League, costuma ser um bom lugar para você dar um salto como profissional dentro do futebol europeu. E eles estão tentando fazer isso com o Ryan, que é comprar o Ryan por um valor que é a metade do que aconteceu nessa venda para o Manchester City do atacante Semenyo. E nesse momento, o Vasco da Gama ainda aguarda a oficialização de uma proposta que gira em torno de 35 milhões de euros já de cara, mas que pode chegar a 50 milhões de euros se tiver metas batidas, tá? Então, hoje eu conversei com o Nenezini, inclusive, que é o empresário do Ryan, e eu perguntei sobre a questão do Bournemouth. A notícia do GE, que foi dada, se eu não me engano, pelo Caio Mota, e se eu não me engano pela Letícia, eu posso estar enganado, mas ela dá conta de que o Ryan já aceitou essa proposta. E eles são ótimos jornalistas. E o meu papel é apurar, perdão, para saber se isso é verdade. O que o Nenezini me falou foi: Pedrosa, eu vou ser honesto com você. Eu não posso te dar detalhes do que está acontecendo, mas eu posso te confirmar e falar a verdade para você que nós estamos sim negociando com o Bournemouth. E eu perguntei para ele: existem outros clubes interessados no Ryan a ponto de estar nesse estágio de negociação? E ele disse: claro que há muitos clubes interessados no Ryan, mas o time que realmente a gente está negociando é o Bournemouth. Então, o Bournemouth, junto aos seus representantes, com o Ryan, conversaram antes de chegar uma proposta oficial ao Vasco da Gama, que é uma coisa completamente normal. Você tem que seduzir o atleta para poder você conseguir fazer uma proposta, porque não faz sentido você fazer uma proposta ao clube se o atleta não quer ir para o seu time. Essas conversas estão acontecendo. A tendência, de fato, é que o Ryan entenda esse projeto esportivo e as pessoas ao redor que cuidam da carreira do Ryan entendam esse projeto esportivo como algo positivo para ele. A gente sabe que o Ryan teve interesse do Bayern de Munique, a gente sabe, eu dei essa informação também em primeira mão, em relação à negativa da proposta do Zenit de 31 milhões de euros, e o Pedrinho até confirmou isso em entrevista à ESPN. Mas a Premier League é a Premier League. A Premier League é a maior liga do planeta, é a liga que a maioria dos jogadores tem o sonho de jogar. Como eu falei aqui em outros pontos, o Bournemouth já se colocou como um clube que gosta de pegar essas joias, formar essas joias e ser usado como um trampolim para que você ganhe dinheiro, continue investindo no time e você consiga colocar também esses jogadores em grandes equipes. Então, eu consigo, de alguma forma, entender a tendência do Ryan de ir para a Premier League, de ir para o Bournemouth, até porque a gente está falando aqui de uma mudança de realidade de vida do Ryan. Certamente a proposta feita para ele é uma proposta astronômica em relação à grana, e olha que ele já está ganhando bom salário aqui no Vasco da Gama, mas ele vai ganhar bem mais lá no Bournemouth, ele vai ganhar em euro, e aí a gente está falando de 6-1, e em libra, que pode ser até um pouco mais, e é bem diferente a realidade de você também entender que é um garoto de 19 para 20 anos que tem essa oportunidade de jogar na Premier League, tem essa oportunidade de mudar para sempre a vida da família dele, não que ele já não esteja fazendo isso, mas de você ter até acesso a outra cultura, de você falar inglês, de você estar em outra realidade, em um país de primeiro mundo, digamos assim. Beleza. Entre o Ryan estar negociando com o Bournemouth e estar com uma tendência de chegar a um acordo e o Vasco aceitar essa proposta, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E eu vou repetir aqui o que eu falei para vocês. Até o momento que eu entrei aqui nessa live, a informação que eu tinha nós estamos aguardando a proposta, a gente internamente acha que essa proposta vai chegar de fato oficial, mas ainda não chegou. Ainda não chegou. Oficialmente, papel timbrado, nesse momento, pela informação que eu tive até um pouco antes do jogo do Vasco contra o Maricá,
a proposta ainda não tinha chegado. Mas, sim, já há discussões entre os empresários do Ryan, a família do Ryan, o staff do Ryan e a diretoria do Vasco da Gama. Isso já é sabido, tá? Dentro do Vasco, o que o clube pretende é conseguir a maior venda possível. E não só conseguir a maior venda possível, mas ainda faltam detalhes para você poder acertar, como, por exemplo, a venda futura. O Vasco já teria o mecanismo de solidariedade do Ryan naturalmente, com praticamente 5%, completaria isso com 21 anos, mais 3,5%, vamos colocar assim, 4% já teria para sempre, vai ter para sempre do mecanismo de solidariedade de qualquer venda do Ryan. Mas como tudo isso que eu falei em relação ao Bournemouth, digamos que o Ryan daqui a pouco saia do Bournemouth por 70 milhões de euros. O Vasco manter 10% disso, cara, é um baita de um negócio, porque aí você vai continuar ganhando dinheiro com esse jogador. Agora, o que vai acontecer? Muito provavelmente, se essa proposta chegar de forma oficial, começam as discussões dos detalhes. Quais são as metas que o Ryan tem que bater? São metas irreais para poder, quem sabe, chegar aos 40, aos 50 milhões de euros? Esses 35 milhões de euros, eles vão ser pagos de que forma? É de forma parcelada? Quanto vai ser? Como vai ser? São muitos nuances assim. E muito se fala sobre a divisão de direitos econômicos. Essa divisão, claro, tem uma parte sim, não só com a família do Ryan, mas também com os seus empresários, e o Vasco detém a maior parte do Ryan, entre 60% e 70%, mas também é algo que é conversado na hora de sentar à mesa. De chegar assim, beleza, Ryan, ó, a gente vai te liberar, você não quer sair? A gente vai te liberar, tá? Mas a gente quer 5% a mais do que a gente tem aqui. A gente quer 10% a mais do que a gente tem aqui, para que o Vasco possa ganhar um dinheiro suficiente, que é um dinheiro que pode mudar a realidade do Vasco da Gama. Já vai ser a maior venda do Vasco da Gama. Eu, com todo respeito, não acredito que entre Vasco e Ryan terá algum tipo de problema para acontecer isso. Até pela postura do Pedrinho, de nunca querer prejudicar atleta, de nunca querer prejudicar um jogador que, inclusive, é dedicado, que é vascaíno, que ama o clube e que em nenhum momento foi mercenário, que em nenhum momento teve uma postura errada com o Vasco. Muito pelo contrário, o Ryan sempre respeitou e ama o Vasco da Gama. Então, eu acho que é bem provável que essa venda, caso a proposta oficial chegue e consiga atender às diretrizes que o Vasco acredita, porque é muito importante. O Vasco não vai vender o Ryan só porque o Ryan quer sair. Hipoteticamente falando. Isso não vai acontecer. As negociações vão ser bem amarradas. Vão ser bem amarradas. Em outros momentos, a gente já viu o Vasco ceder jogadores por uma necessidade bizarra de pagar salários, de pagar contas operacionais. Hoje, o Vasco está num caminho de austeridade que não dá para ficar recusando esse tipo de proposta, mas dá para você fazer um jogo duro, dá para você fazer uma barganha. Se a proposta não chegou ainda, olha que loucura, a proposta não chegou ainda. Hoje o Ryan fez 2 gols, cara. Não é nada, nem nada. Na hora de sentar à mesa, você fala, ó, esse cara tá metendo gol aqui, é o principal jogador do meu time. É 35? Pô, vamos a 40 aqui, fixo. Vamos a 30 mais 10, me paga 30 à vista e 10 parcelado. Compreende? Para que o Vasco possa não só utilizar esse dinheiro dentro do clube, eu acho que a grana do Ryan, se eu fosse gestor, ela teria que ser investida imediatamente dentro da estrutura do clube, até mais do que numa peça de reposição, que é muito importante também, mas eu pensaria logo em estruturar esse clube de uma forma geral, enquanto o investidor não consegue concretizar as tratativas. Eu já pensaria em investir em CT, pensaria em investir na infraestrutura, na continuação da melhoria e acelerar essas melhorias para que o Vasco se torne cada vez mais um clube estruturado. E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre Ryan. A tendência é que a joia Cruz Maltina seja vendida por um valor muito alto, na casa ali de 300 milhões de reais. Né? Inicialmente era 35 milhões de euros, mas com os gols que ele fez ontem, pode ser que a valorização seja ainda maior, podendo chegar ali a 50 milhões de euros, que aí chegaria num patamar, numa casa ali que eu acho que seria irrecusável por conta ali do Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco teria que aceitar sim, mantendo ali um percentual de venda e, cara, seria uma baita venda. O Vasco teria um dinheiro ali para repor jogadores e também se estruturar
para a temporada de 2026. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis!